Boas tardes, boas noites, bons dias. Hoje, 4 de março de 2020, é quando este vídeo e esta fala estão sendo gravadas. E é importante a gente dar uma noção do tempo em que está havendo essa gravação, porque a gente sabe que horas, que dia que está sendo gravado, a gente não sabe que dia que vai ser ouvido. E é importante, nesses tempos de comunicação muito rápida, muito intensa, a gente buscar contextualizar. E eu quero, inclusive, aproveitar para contextualizar esta fala quando comparada à minha primeira fala. Há menos de um mês atrás, a gente começou esta nossa caminhada dessa iniciativa Bora Ganhar as Eleições, Esquerda no Espírito Santo 2022, falando sobre o mundo. E lá, naquela fala, que é possível que todas e todos vocês já tenham visto e ou ouvido, a gente fazia algumas colocações. Primeiro delas é que o mundo, lá já se dizia que tinha um profundo risco atômico. Quando isso foi dito, há pouco menos de um mês atrás, parecia uma coisa de ficção, é uma coisa distante. E hoje, dia 4, nós sabemos que o risco atômico em escala mundial está aí, está batendo na nossa porta. Tá? Lá atrás também nós falamos sobre os riscos sistêmicos. O risco sistêmico das mudanças climáticas, da extinção e diminuição de espécies e da contaminação de seres vivos. Hoje, a gente vai sair da escala mundial, vamos sair do globo, e a gente vai concentrar este nosso encontro num país amado, chamado Brasil, amado de todos nós, chamado Brasil. E aí, a pergunta que a gente pode e deve fazer, e eu gostaria de motivar que nós todos nos fizéssemos, afinal de contas, qual é o papel do Brasil diante dessa realidade mundial? Para a direita, e aqui nós estamos sempre querendo fazer um confronto da posição da direita, principalmente da ultradireita, com relação às nossas proposições, para a direita, o Brasil tem que simplesmente continuar como fornecedor de matérias-primas, que agora a gente chama de commodities, que é algo que está aí desde a invasão europeia das Américas. Desde 1500, o Brasil é fornecedor de matéria-prima e commodity. A commodity lá atrás podia chamar-se pau-brasil, depois se transformou em açúcar, depois se transformou em café, mais recentemente é soja, é minério de ferro, mas é como a direita vê o papel do Brasil em escala mundial, como fornecedor de commodity. Qual é a diferença de hoje, quando comparado a 50 anos atrás, 60 anos atrás, 500 anos atrás? É que hoje a direita nos vê com um diferencial fundamental, porque, afinal de contas, nós temos um grande agronegócio. Né? Então, eles nos colocam como eternos exportadores de bens naturais. Mais recentemente, o tipo de exportação do agronegócio, nos transformamos em exportadores de água. Porque quando o Brasil exporta suínos, aves, bovinos, soja, café, está exportando água. Está exportando água porque são todas culturas intensivas em água. Bem, e a nós na esquerda? A gente já sabe o que a direita pensa, ou pelo menos a gente tem uns indícios de como é que a direita nos vê. À esquerda, nós temos algo fundamental. Nós vemos como a grande contribuição do Brasil para o atual momento mundial, o grande patrimônio brasileiro é a nossa gente e é a nossa natureza.
E aí, quando a gente fala que o grande patrimônio nosso é a nossa gente, nós estamos em confronto direto com o pensamento da direita e principalmente da ultradireita, que nos assola o tempo todo. Como é que a gente é visto pela direita? Como é que a direita quer que a gente se veja enquanto povo? Como aquela coisa de segunda qualidade, de segunda condição. Tem a velha piada, né? O criador criou tudo muito bem, não botou vulcão, não botou peste, não botou nada no Brasil, mas em compensação eu vou botar um povinho. É assim que a direita vê o povo brasileiro, como povinho. Pior do que a forma como a direita nos vê, é a maneira como esta ideologia se impregnou num número razoável de pessoas, e que nós, na esquerda, temos a obrigação de despertar, e o momento eleitoral é um momento ímpar para isso. Nós precisamos pegar o brasileiro de pele escura, de cabelo mais encaracolado, e dizer, olha, nós somos um povo especial. Nós temos que nos orgulhar da onde nós viemos e de onde nós estamos e da contribuição que nós podemos dar para o novo marco civilizatório em escala mundial. Eu não gosto muito de ficar indicando leituras, não, mas se vocês tiverem oportunidade, leiam um pouquinho Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Se não tiverem paciência para ler, tem uns filmes no YouTube sobre uns DVD, uns filmes, uns documentários sobre esse livro, para a gente se orgulhar de nós mesmos, porque não é uma questão só de como é que a direita nos vê, é como a direita nos incute essa ideia de que nós somos um povinho, algo menor, e que acaba fazendo com que nós mesmos, inclusive os mais pobres, os mais carentes, os com as peles mais escuras, acreditemos que a gente seja menor. E nós, da esquerda, precisamos todo o tempo estar batendo nesta tecla. Pelo contrário, somos um povo portador de futuro. Nós temos condições de contribuir para a construção de um mundo melhor. Nós precisamos aprender a valorizar a nossa gente, com todas as misturas, dos nossos nativos, daqueles que vieram escravizados da África, que dão uma contribuição extraordinária, né? Dos nossos europeus também, que acabaram vindo para cá e foram se misturando e estão aí dando a nossa contribuição. Então, essa nossa nova etnia, que é como o Darcy Ribeiro chama isso, a gente precisa dar muita atenção. Da mesma forma, nós precisamos valorizar a nossa natureza. Né? São dois grandes patrimônios do Brasil que nós precisamos valorizar: a nossa gente e a nossa natureza. Tá? E por quê? Nós temos evidências para isso. Tá? Nós temos absolutamente evidências de como a nossa gente pode contribuir, né, neste momento tão grave da história da humanidade, e em escala global. Onde quer que estejamos, estamos correndo risco. Então, só para a gente ficar onde a gente começou, e parecia uma abstração, mas nesta madrugada do dia 4 de março, isso deixou de ser uma abstração, quando as estações atômicas na Ucrânia foram bombardeadas, então a possibilidade do risco atômico bateu na nossa porta, ainda que mais próximo da porta dos europeus, mas está aqui na nossa porta. Como é que nós podemos contribuir? Como é que o nosso povo pode contribuir? Na questão da energia atômica, sem dúvida nenhuma, o Brasil, nos últimos 40 anos, teve um desempenho, nos últimos 50 anos, um desempenho absolutamente extraordinário. Tanto na parte da tecnologia, porque nós desenvolvemos tecnologia para o uso da energia atômica para fins pacíficos, né, quanto na área da
diplomacia da negociação. Aquelas e aqueles de vocês que não se lembrarem, por favor, deem uma olhada na contribuição que o Brasil deu quando das negociações com o Irã com relação ao seu potencial atômico. Brasil e Turquia começaram a intermediar uma negociação com o Irã e, obviamente, o tio Sam, através do Obama, disse, não, isso aí é coisa só para eu fazer, e deu uma lateral. Mas isso comprovou claramente que o Brasil tem condições, sim, de negociar, tem condições, sim, de intermediar, tem condições, sim, de transferir tecnologia, por mais que os governos de direita, desde o golpe de 2016, tentem desmantelar aquilo que foi construído ao longo de décadas. E quando eu falo ao longo de décadas, a gente pode ter aí tanto a Comissão de Energia Nuclear da década de 50 no Brasil, quanto principalmente a partir do governo Geisel se apoiou a competência tecnológica no Brasil para que a gente não se transformasse em simples comprador de tecnologia, da onde? Dos Estados Unidos. Tá? Bueno, a outra questão que a gente pode chamar a atenção, quais são as contribuições que o Brasil pode dar naquilo que eu chamei dos 3 riscos sistêmicos. Só lembrando, a questão climática, a questão das extinções, da extinção de espécies, da redução das espécies, do número da população das espécies que permanecem, e também, obviamente, a da contaminação dos seres vivos, que hoje é generalizado. O Brasil tem várias, absolutamente enormes contribuições para dar sobre isso. Em primeiro lugar, os nossos povos da floresta, sejam os nossos nativos, sejam aqueles híbridos de europeu com afrodescendentes, com os nossos nativos, que ocupam as nossas matas já há alguns séculos. Então, tem uma contribuição muito grande para dar sobre essa questão. Os nossos quilombolas, tá? Aqueles que se afastaram, que conseguiram fugir da escravidão e montar os seus projetos mais isolados, têm uma contribuição excepcional. E, mais recentemente, a gente precisa entender, e todos nós da esquerda precisamos estudar e entender a contribuição excepcional, tá, do movimento dos pequenos agricultores, da agroecologia, do nosso movimento do Sem Terra, todos eles dando contribuições excepcionais para nós contribuirmos para um outro mundo possível, tá, a partir dos desafios que o mundo nos coloca. E aqui eu quero sempre chamar a atenção que nós podemos, quando a gente fala em povos originários, quando a gente fala em povos das florestas, quando a gente fala nos quilombolas, no MPA, pode parecer uma coisa mais remota, uma coisa que a direita quer sempre dizer que é uma coisa atrasada. É preciso que a gente entenda que tem pesquisas da nossa Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, demonstrando, colocando ciência e tecnologia a favor do resgate desses conhecimentos originários e que podem alavancar um outro tipo de produção, um outro tipo de circulação, um outro tipo de distribuição, mais do que de alimentos saudáveis, alimentos que respeitam a natureza e que, por isso, são absolutamente sustentáveis. Não tem como ter sustentabilidade, não tem como responder às questões climáticas se nós não aprendemos com os nossos nativos que veem a floresta não como objeto de busca incessante do lucro imediato, derrubando-a. Pelo contrário, os nossos nativos, os nossos povos das florestas, olham os nossos recursos naturais como pertencentes à Mãe Terra e, como tal, têm que ser muito valorizados. Bem, a gente sempre pode pensar que tudo isso aí vai nos levar
alimentos saudáveis a uma vida saudável. E eu acho fundamental que a gente se veja dessa maneira. E eu gostaria, então, de encerrar esta fala chamando a atenção para duas coisas que nós, na esquerda, temos que valorizar mais do que nunca. Primeiro, a possibilidade do Brasil contribuir para um outro mundo possível nisso que nós chamamos globalização econômica. Ao invés de nós sermos exportadores de comidas envenenadas, como é o que faz hoje o agronegócio, hoje, ao invés de nós ficarmos como meros exportadores de água limpa, saudável, que se transforma em alimentos não saudáveis, nós podemos sim ter um outro tipo de contribuição. Uma contribuição para o mundo, com comidas que gerem saúde e não gerem mais doença. E basta vocês olharem como é que é a experiência do movimento dos trabalhadores sem terra com relação ao arroz orgânico. O Brasil hoje é o maior produtor e exportador de arroz orgânico no mundo. Feito como? Lá com a agricultura familiar dos nossos assentamentos. Mas mais do que a participação do Brasil na globalização econômica, eu acho que a gente precisa valorizar um aspecto do nosso povo que é fundamental naquilo que nós hoje já podemos entender como sendo uma cultura global. O mundo hoje, cada vez mais, responde a uma lógica de uma cultura global, que foi apropriada pela indústria da cultura, mas que nós podemos transformar isso. E quando eu falo a nossa transformação é através deste povo do qual nós temos que ser tão orgulhosos, né? Que tem uma contribuição maravilhosa nas artes, todas elas, na música, na dança, nas artes plásticas, na literatura, né? Temos tanto que contribuir. E eu acho que a gente tem que olhar para o nosso povo e dizer dessa contribuição. Sim, somos um povo, não somos um único povo, também temos que parar com essa arrogância que o Brasil é diverso, como se só nós fôssemos. Não, a diversidade está no mundo todo, mas nós temos uma contribuição excepcional para sermos portadores de futuro. O Brasil pode ser portador de futuro se nós, da esquerda, construirmos um projeto e valorizando aquelas coisas que são do Brasil. Sua gente, sua natureza, por sua gente, a cultura de nossa gente, que pode contribuir para um outro futuro, para uma outra maneira de nós estarmos no mundo, porque é isso que nós, da esquerda, queremos. No mundo e aqui no Brasil, nós queremos reconquistar o poder político através do processo democrático nas eleições de 2022, porque a gente sabe que nós da esquerda, quando assumimos o poder, seja na presidência da República, seja nas governadorias de Estado, seja no Congresso, nós sim fazemos a diferença. E nós queremos começar fazendo essa diferença nas eleições de 2022, neste nosso estado do Espírito Santo, fazendo com que nossos candidatos, nossas candidatas de esquerda vençam as eleições. Bora vencer as eleições.